Olá! Nesta breve análise, vamos desvendar uma das ferramentas de análise de dados mais incríveis que existem hoje, a linguagem R. Pensem bem, nós estamos literalmente a nadar em dados, desde os mercados financeiros até aos nossos smartwatches. Mas a grande questão é como é que pegamos nesse mar de números e o transformamos em conhecimento de verdade, em decisões inteligentes. É exatamente aí que entra o R. Pensa nele não como um simples programa, mas como uma linguagem universal para falar com os dados. E o melhor de tudo, é grátis, é de código aberto e tem uma comunidade global gigante por trás, a torná-lo cada vez melhor e mais poderoso. Então, o nosso roteiro é simples. Primeiro, vamos perceber o que é, afinal, a linguagem R. Depois, vamos espreitar o RStudio, que é a nossa cabina de comando. A seguir, vemos como o R organiza os dados e, claro, vamos pôr a mão na massa com um exemplo prático e, no fim, perceber porque é que isto tudo é tão importante. Muito bem, vamos a isso. Basicamente, o R funciona como um motor que precisa de instruções para trabalhar. Para ele analisar os nossos dados, temos de lhe dar uma espécie de receita, aquilo a que no mundo da programação se chama um algoritmo. E a ideia é mesmo muito simples. Um algoritmo não é mais do que uma lista de passos. É como seguir as instruções na embalagem da massa, sabem? Seguimos a receita e temos uma refeição. No R, seguimos o algoritmo e transformamos dados brutos numa resposta ou num gráfico. É só isso? Ok. Se o R é o motor do carro, então o RStudio é o painel de controlo, o volante, tudo o que usamos para o conduzir. Não é o R em si, mas sim o ambiente que torna tudo 1000 vezes mais fácil e organizado. Ninguém quer conduzir um carro a olhar diretamente para o motor, certo? Usa-se o painel de controle. E olhem só para esta imagem que mostra perfeitamente a diferença. À esquerda, a consola básica do R. Parece saída de um filme de hackers dos anos 90, não é? Funciona, mas assusta um bocado. À direita, o RStudio. Limpo, organizado, com janelas para tudo. A escolha é mais do que óbvia. O RStudio organiza o trabalho de uma forma super intuitiva em 4 áreas. Em cima, à esquerda, é onde escrevemos o nosso código, a nossa receita. Em baixo, na consola, vemos esses comandos a serem executados. No canto superior direito, no ambiente, vemos todos os nossos dados a aparecer. E em baixo, à direita, é onde a magia acontece. Os gráficos, os ficheiros, os resultados finais. Tudo arrumadinho. Ok, agora que já conhecemos o nosso painel de controle, vamos ver como é que o R pensa e organiza a informação. Ele guarda tudo naquilo que chama objetos, que são como caixas para guardar dados. Vamos ver os 3 tipos mais importantes. O mais básico de todos é o vetor. É literalmente uma lista de coisas. Pode ser uma lista de números, tipo as idades de um grupo de pessoas, ou uma lista de texto, como nomes de cidades. Simples, não é? A seguir, temos a matriz. Imaginem uma grelha, como uma tabela do Excel com linhas e colunas, mas tem uma regra muito importante. Tudo o que está lá dentro tem de ser do mesmo tipo. Ou são só números ou é só texto, sem misturas. E agora, a estrela do espetáculo, o Data Frame. Esta é a ferramenta que se usa 99% do tempo. É como uma matriz, uma tabela, mas com um superpoder. Cada coluna pode ter um tipo de dados diferente. Uma coluna com nomes, outra com idades, outra a dizer sim ou não. É exatamente como uma folha de cálculo, mas muito, muito mais potente. E vejam isto, é a magia a acontecer em tempo real. Escrevemos um comando simples para criar um data frame e, puf, ele aparece ali no painel do ambiente, todo organizado com as nossas alturas e classificações. Os nossos dados deixam de ser abstratos e passam a ser algo que podemos ver e inspecionar. Ok, já chega de teoria, não é? Vamos ver o R em ação. Vamos pegar num exemplo super comum. Como é que podemos resumir um monte de dados de forma rápida? Para isso, vamos usar dados a sério. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM, para os municípios do Brasil. Imaginem uma tabela gigante onde cada linha é uma cidade e temos colunas com o estado a que pertence e o valor do Índice de Desenvolvimento. Agora pensem no trabalho que daria calcular à mão a média, a mediana, o valor máximo e o mínimo para milhares de cidades. Seria uma loucura. Pois bem, no R, basta escrever uma única palavra, um comando chamado Summary, e ele faz tudo isso por nós, instantaneamente. E cá está o resultado. Com um único comando, temos um retrato completo da distribuição do IDHM. Vemos logo qual o valor mais baixo, o mais alto, a média. Isto é extrair conhecimento de dados de uma forma super eficiente. Mas o R não é só sobre números numa tabela. O verdadeiro poder está em transformar isto em algo visual.
Com mais uns comandos, podemos pegar nesses dados e criar um gráfico de barras que conta uma história. Neste caso, a história do progresso do desenvolvimento em Pernambuco ao longo do tempo. De repente, os números ganham vida. Ok, então resumindo isto tudo, por que é que o RAI é tão importante? Por que é que vale a pena saber usar esta ferramenta? As vantagens são imensas. Primeiro, é grátis e tem uma comunidade global a melhorá-lo todos os dias. Isso é incrível. Segundo, é super poderoso e flexível. Foi mesmo feito para lidar com dados complexos. E por causa disso tudo, saber R é uma competência super valorizada no mercado, seja na ciência, nas finanças, em tecnologia, em todo lado. E esta frase aqui resume na perfeição a filosofia por trás do R. Não é só um programa, é um projeto colaborativo, criado para que qualquer pessoa possa ter acesso ao poder da análise de dados. E para terminar, fica esta reflexão. Agora que vimos um vislumbre de como o R consegue transformar números em histórias, vale a pena pensar. Que histórias é que os nossos próprios dados estão à espera de contar? Que padrões, que segredos estão lá escondidos só à espera da ferramenta certa para os descobrir?